Fala, cartoleiros, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez estou trazendo aqui o vídeo com as dicas para as quartas de finais do Mundial de Clubes. E eu sei que você quer imitar nessas quartas, não é? Então assiste esse vídeo por completo, com as dicas e informações que eu vou trazer para vocês nesse vídeo, eu posso ajudar vocês a imitar. Então, para me fortalecer, já deixa o like aí embaixo, muito importante. Também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe com todos os amigos de vocês. Isso para vocês é de graça e pode ter certeza que me ajuda muito e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo. Mas sem mais enrolações, bora para as dicas. E vamos começar falando sobre os melhores goleiros para essas quartas de finais. E a primeira opção que eu deixo para vocês é Donnarumma do Paris Saint-Germain, tendo um jogo complicadíssimo contra o Bayern, melhor jogo da rodada. Donnarumma que vem numa temporada espetacular, melhor goleiro do mundo na minha opinião, mas nesse jogo, mesmo perdendo a SG, acredito que pode muito bem, pois o Bayern é um time muito ofensivo e pode possibilitar ele fazer várias defesas nesse jogo. Courtois do Real Madrid, outro que dispensa comentários, goleiraço, um goleiro que faz várias defesas, é catador de pênaltis também. Vai ser um jogo difícil contra o Borussia, só que o Real é mais time, tem mais elenco, acredito que pode garantir o SG, e o Borussia pode fazer alguns chutes para gol, e isso pode possibilitar ele fazer defesas também. Bono do Al-Hilal, outra ótima opção para rodada, um goleiro um pouco mais barato que os demais, vai ter um jogo complicado contra o Fluminense, só que eu vejo que muitos estão falando que foi muita zebra, zebraça, o Al-Hilal ter passado do Manchester City, só que eu não acho, rapaziada. O Al-Hilal é um time muito bom, com muitos jogadores qualificados, e o Bono é um goleiraço, fechou o gol contra o Manchester City, acredito que o Al-Hilal pode até garantir o SG nesse jogo contra o Fluminense, e por que não também fazer algumas defesas. Robert Sanchez do Chelsea, outro ótimo goleiro que é uma boa para a rodada também, vai ter um jogo complicado contra o Palmeiras, só que eu ainda vejo o Chelsea um pouco mais favorito, é um time mais dominante, com um elenco melhor, Palmeiras ainda com algumas perdas, como Gustavo Gomes e Piquerez, que é um cara que ajuda bastante no sistema ofensivo do Palmeiras, então acredito que ele pode muito bem nesse jogo, talvez até garantir o SG, e contra o Benfica, mesmo tomando gol, ele fez mais de 4 pontos, então é uma boa. E agora vamos falar sobre os melhores zagueiros para essa rodada. Pate do PSG é uma ótima opção para rodada, é um zagueiro que é um pouco mais barato do que os demais. Como eu já falei, acredito que é um jogo que o Bayern pode tirar o SG do Paris Saint-Germain, só que o Pate é um zagueiro que vem tendo bastante destaque pelos desarmes, ele é um zagueiro também bom na bola aérea, então é uma opção interessante. Outra ótima opção para as quartas é Koulibaly do Al-Hilal, um cara muito bom que está desarmando muito nesse campeonato. Também é um cara muito forte na bola aérea, no último jogo contra o Manchester City, fez gol, então contra o Fluminense é uma boa opção e o Al-Hilal tem possibilidade de garantir o SG. Huijsen do Real Madrid, recém-chegado no time, é uma ótima opção também, outro cara que tem sido destaque pelos desarmes. Vai ser um jogo complicado, mas como eu já falei, Real Madrid tem um elenco melhor, então acredito que tem chance de garantir o SG, e seu parceiro de zaga Rudiger ou Asensio, que vinha jogando, também são boas opções. Colwill do Chelsea, um cara que também tem sido destaque pelos desarmes, é uma opção bem interessante, é outro cara bom na bola aérea. Como já falei, não vai ser um jogo fácil contra o Palmeiras, mas acredito que o Chelsea tem chance de garantir o SG. E uma coisa que ajuda bastante para escalá-lo é que ele é muito baratinho, rapaziada, então isso ajuda a gente a escalar meias e atacantes melhores. E agora vamos falar sobre os melhores laterais para essas quartas. João Cancelo do Al-Hilal é uma ótima opção para essa rodada, um cara muito ofensivo que participa de várias jogadas do Al-Hilal, dando assistências, pisa bastante na área também, é um cara que também consegue desarmar. Como eu falei, o Al-Hilal é um time bastante dominante, então tem possibilidade de garantir o SG contra o Fluminense. Hakimi do PSG é uma opção interessantíssima que vem jogando muito nesse Mundial de Clubes, já tem 2 gols na competição, então é uma ótima também para essa rodada. É óbvio, vai ser um jogo complicadíssimo contra o Bayern de Munique, acredito que pode perder o SG, só que por ser um cara muito ofensivo, que pisa bastante na área, faz gols, dá assistências, é uma opção bem interessante. O Cucurella do Chelsea também é outra ótima opção, um cara que tem desarmado muito bem nesse Mundial, e é outro cara muito ofensivo, que pisa bastante na área também, dá bastante assistências, então contra esse Palmeiras é uma opção bem interessante, acredito que ele pode fazer várias roubadas de bola. Alexander-Arnold do Real Madrid é outra ótima opção para rodada, um cara muito ofensivo que dá muitas assistências, cobra alguns escanteios e também uma eventual bola parada, é um cara que faz alguns desarmes também, contra o Borussia Dortmund é uma ótima opção. E seu parceiro de lateral, Fran Garcia, que é um pouco mais barato que ele, também é uma boa opção, tem sido bastante destaque nos desarmes. E sendo alternativa ao Hakimi, Nuno Mendes do PSG é uma ótima opção, é um cara também muito ofensivo, que tem tido muito destaque esse ano, é um lateral que também pisa bastante na área para fazer gols, dar assistências e consegue desarmar bem, então é uma ótima opção nesse jogo. E agora vamos falar sobre os melhores meias para essa rodada.
E Kvaratskhelia do Paris Saint-Germain é uma ótima opção para essa rodada, um cara que tem tido muito destaque nesse Mundial de Clubes, é um cara muito ofensivo, que faz bastante gols, dá assistências também e tem tido muita média básica nesse Mundial. Vai ser um jogo complicadíssimo contra o Bayern, só que acredito que vai ser um jogo muito bom ofensivamente, acredito que vai sair bastante gols nesse jogo, então com certeza ele é uma boa opção. Cole Palmer do Chelsea finalmente desencantou no Cartola na última rodada, fez quase 15 pontos contra o Benfica e contra o Palmeiras é uma ótima opção. A gente não pode esquecer que ele é o cara desse time, cobra todas as bolas paradas, tem o pênalti também e é muito goleador, é um cara que finaliza demais, pode ser uma ótima opção contra o Palmeiras. Musiala do Bayern de Munique é outra ótima opção para rodada. O cara é muito craque, rapaziada. A gente só tem que ficar atento se ele realmente vai jogar, pois estava tendo uns probleminhas físicos contra o Flamengo, por isso entrou ali no segundo tempo. Mas acredito que vai ser titular contra o PSG. O Bayern precisa de força máxima, vai ser um jogaço realmente, né? E o Musiala é um cara muito bom, muito ofensivo. O cara no meio de campo desse Bayern de Munique é uma ótima opção contra o PSG. Jude Bellingham do Real Madrid também é uma boa opção nessa rodada, um cara que consegue desarmar bem e é um meio bastante ofensivo que pisa bastante na área para fazer gols, dar assistências, tem vindo muito bem nesse Mundial de Clubes. Vai ser um jogo difícil contra o Borussia Dortmund, vai estar enfrentando seu ex-time, então tem um incentivo aí para fazer a lei do ex e vai estar enfrentando seu irmão também, o Jude Bellingham, então é mais um incentivo para ele bem nessa partida. Alternativa ao Musiala, Michael Olise, também do Bayern de Munique, é uma ótima opção, um cara que tem sido um dos destaques desse Mundial de Clubes, vem jogando muito bem, fazendo muitos gols, dando assistências, é um cara que finaliza demais e também tem média básica. Como eu já falei, acredito que nesse jogo os dois times irão marcar, então ele é uma boa opção também. E outro cara que concorre para ser um dos melhores jogadores desse Mundial de Clubes é John Arias. Vem jogando demais, rapaziada, pelo Fluminense, fazendo muitos gols, dando assistências. É o cara que tem o pênalti, cobra todas as bolas paradas, vem fazendo muita média básica. Vai ser um jogo complicado contra o Al Hilal, só que ele pode ir muito bem também nesse jogo. É uma opção para ficar de olho. Vitinha do PSG é outra boa alternativa também, um cara que consegue desarmar muito bem, é um pouco mais construtor de jogada, só que pisa bastante na área também para fazer gols, dar assistências, tem vindo muito bem nessa temporada e também no Mundial de Clubes, então pode ser uma boa opção contra o Bayern de Munique. E uma opção um pouco mais alternativa, só que a gente tem que ficar bastante de olho nele, vamos prestar atenção no Milinkovic Savic do Al Hilal. Uma opção bem interessante, um cara bastante ofensivo, que tem algumas bolas paradas, é um cara que chega bastante na área, faz gols, dá assistências. Contra o Fluminense pode ser uma opção bem interessante. E agora vamos falar sobre os melhores atacantes para essa rodada de quartas de finais. E vamos começar falando sobre o Mbappé do Real Madrid, que fez o seu primeiro jogo na competição, estreou contra a Juventus e nesse jogo contra o Borussia Dortmund vai ser titular. Ele é um cara muito goleador, não preciso nem de eu ficar falando dele aqui, vocês já sabem o potencial que ele tem para essa rodada. É um cara que tem o pênalti também, finaliza demais, é uma ótima opção. E o Mbappé é bem interessante para ser capitão nessa rodada, não é? Então já deixa aí nos comentários quem você vai confiar para escalar de capitão nessa rodada. E outro cara que estreou no Mundial de Clubes é Dembélé do Paris Saint-Germain, fez a sua estreia contra o Inter Miami, um dos favoritos, ganhou a bola de ouro nesse ano, é muito goleador, fez muitos gols, deu bastante assistências nesse ano, e contra o Bayern de Munique é uma ótima opção, em jogo grande ele chama a responsabilidade, é uma ótima opção, mesmo voltando de lesão. E um cara que tem sido bastante destaque nesse Mundial de Clubes também é Pedro Neto do Chelsea, na minha opinião, o melhor jogador do Chelsea até agora no campeonato, e acredito que é uma ótima opção contra o Palmeiras. Em 3 jogos já tem 3 gols na competição, é um cara que faz bastante média básica também, é muito interessante, temos que ficar de olho para ele. Harry Kane do Bayern de Munique, o cara que puniu o Flamengo, realmente muito goleador, né, rapaziada? Vai ser um jogo muito complicado contra o PSG, mas acredito que vai ser um jogo que ambas as equipes marcam, então o Harry Kane é uma ótima opção, o cara tem o pênalti, finaliza demais, é uma boa opção contra o PSG. Vinícius Júnior do Real Madrid, alternativo ao Mbappé, também é uma ótima opção, tem mostrado que nesse Mundial de Clubes tem retornado à sua melhor fase e contra o Borussia Dortmund a gente tem que ficar de olho para ele, vale demais, é um cara muito veloz que dá muitas assistências. Com o Mbappé titular, é verdade, não é a principal opção desse ataque, só que se o Mbappé acabar saindo, ele tem o pênalti, então é uma ótima. Marcos Leonardo do Al Hilal é outra ótima opção para essa rodada, no jogo contra o Fluminense, contra o City, ele castigou o Manchester City, fez 2 gols e vem jogando muito bem, né, rapaziada? É um cara que finaliza demais, realmente muito goleador, se posiciona muito bem e agora com a lesão do Salim Aldassari, acredito que ele é um dos possíveis cobradores de pênalti. E seu companheiro de equipe Malcom também é uma ótima opção, um cara que tem bastante média básica, fez gol também contra o Manchester City, é um cara que também finaliza demais de fora da área. E os brasileiros, né, rapaziada, é aquilo, sabem como é jogar contra times do Brasil, por já terem jogado aqui, então o Malcom é uma ótima opção também nessa rodada. E agora vamos falar sobre os melhores técnicos para essas quartas de finais.
Xabi Alonso do Real Madrid vem como uma das melhores opções para essa rodada, Real que vem jogando bem, e o Borussia Dortmund que nesse Mundial de Clubes está muito mal, né? Passou o perrengue ali na fase de grupos para classificar, então acredito que o Real Madrid é favorito, tem muito mais elenco, e o Xabi Alonso é uma boa opção. Simone Inzaghi, recém-chegado no time, já mostra que é um ótimo técnico porque tem feito um ótimo trabalho nesse pouco tempo que tem no Al Hilal. Acredito que é favorito contra o Fluminense, tem possibilidade de garantir o SG, então ele também é uma boa opção, pode fazer bastante scout nesse jogo. Enzo Maresca do Chelsea também é uma opção bem interessante, um técnico bastante ofensivo. Como eu já falei, Palmeiras não vai ter Gustavo Gomes e Piquerez, que são peças importantíssimas dessas defesas. Piquerez também ajuda bastante no sistema ofensivo do Palmeiras, então acredito que o Chelsea é favorito a vencer esse jogo e também tem possibilidade de garantir o SG, então é outra boa opção. E é isso, rapaziada, gostaram das dicas? Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, espero muito que eu tenha te ajudado, que você tenha gostado do vídeo. Para me ajudar, deixa o like, se inscreva também no canal, muito importante que vocês se inscrevam, ative o sininho das notificações também e compartilhe com todos os seus amigos e amigos para não perder nenhum vídeo do canal. É isso, rapaziada, tamo junto, fui!